Olá, eu sou o Dr. Pedro Moraes, especialista em tireoide, e hoje nós vamos falar sobre a punção aspirativa por agulha fina, a PAF. Esse exame diagnóstico minimamente invasivo, nós utilizamos uma agulha bem fina e, guiados pelo ultrassom, conseguimos atingir o interior do nódulo para tirar um pouquinho de material. Nós tiramos um pouco de célula para enviar para o patologista analisar se há células cancerígenas ou não no interior desse nódulo. Esse é o citoaspirador. É o instrumento que a gente utiliza para realizar a punção aspirativa por agulha fina. Através desse instrumento, nós conseguimos criar um vácuo no interior do nódulo e conseguir tirar um pouquinho de material para essas células serem analisadas pelo patologista. Com o aparelho de ultrassom e o citoaspirador, nós conseguimos saber exatamente onde está a ponta da agulha. Dessa forma, atingindo o interior do nódulo, como aqui nessa imagem, nós temos a imagem da agulha atingindo o interior do nódulo, nós conseguimos realizar o procedimento com muita segurança, apesar das estruturas muito importantes que tem no pescoço, como por exemplo a carótida e a jugular. Assim que conseguimos o material do interior do nódulo, nós vamos fazer as lâminas com as células para mandar para o patologista. Em uma lâmina como essa, nós colocamos uma gotinha do material e fazemos o esfregaço de células. Armazenamos em potinhos desse e mandamos para análise com a citopatologia. Percebam que a gente usa uma agulha bem fina, uma agulha até mais fina que a da coleta de sangue. E a sensação é muito parecida com aquela picadinha que a gente sente para colher o sangue, a picadinha na pele, porque por dentro a tireoide tem muito pouca inervação, então nós sentimos mais uma pressão do que uma dor. Em alguns casos nós precisamos fazer 2 ou até 3 picadinhas, dependendo do tamanho e localização do nódulo. O procedimento dura mais ou menos 20 a 30 minutos e assim que finalizado o paciente vai para casa com uma compressa gelada para tirar a inflamação do local. Esse procedimento é indicado para todo mundo que tem nódulo da tireoide? Não, não é bem assim. Nós radiologistas vamos analisar as imagens de ultrassom e definir se esse nódulo tem critérios de risco para se realizar a punção aspirativa por agulha fina. Quando nós observamos no ultrassom alguns critérios sugestivos de malignidade, como por exemplo a presença de microcalcificações no interior do nódulo, esse nódulo vai ganhando uma pontuação que nós chamamos de TIRADS. Quando o TIRADS recebe uma pontuação 4 ou 5, na maioria dos casos nós precisamos fazer a punção para definir se tem células cancerígenas no interior do nódulo. Um erro muito comum é realizar a punção em nódulos que não têm indicação. Nódulos, por exemplo, TIRADS 1 e 2, que na maioria das vezes estão associados à benignidade, não precisam de PAF. Os nódulos que estão com um risco intermediário, como por exemplo um TIRADS 3, nós precisamos considerar o tamanho do nódulo. O nódulo TIRADS 3, por exemplo, só é puncionado quando ele tem mais de 2,5 cm, ou seja, é um nódulo muito grande. Então, esses critérios precisam ser muito bem avaliados para realizar a punção apenas nos nódulos que têm realmente necessidade. E como nós interpretamos o resultado da PAF? A PAF tem um sistema de classificação chamado Bethesda, que vai de 1 a 6. Resultados mais sugestivos de benignidade têm a numeração mais baixa, como por exemplo o Bethesda 2 é um nódulo benigno, o Bethesda 3 e 4 são nódulos indeterminados que precisam de exames adicionais e o Bethesda 5 e 6 são nódulos que já sugerem um alto risco de malignidade ou, no caso do Bethesda 6, uma malignidade confirmada. Mas não se preocupe, com o diagnóstico em mãos, procure um especialista em tireoide. Ele vai te dar as orientações corretas para os próximos passos frente ao nódulo de tireoide puncionado. Esse é um exame simples e essencial frente a um diagnóstico para a conduta de nódulos de tireoide. Se você gostou desse conteúdo, curta, ative o sininho e inscreva-se no canal.